Fala pessoal, aqui é o professor Thiago Zapata, diretamente da minha quarentena do vírus Corona. Você está no meu canal, não deixe seu like, não se inscreva no canal, não sou youtuber, nunca serei, não vou pedir likes, mas espero que você goste. Vim aqui para falar sobre teorias da conspiração, nada muito extenso ou profundo, até por falta de base para tanto, mas um aluno meu, o Felipe Moretti, mandou uma pergunta pedindo indicação de bibliografia sobre teorias da conspiração. E eu respondi para ele, olha, eu não tenho, não está muito aqui no meu campo de estudo, até identifiquei um outro autor que eu passei para ele, mas que eu mesmo não li, então não sei, olha, eu ouvi falar dele, não li, mas dá uma olhada, tem trabalhos a respeito, não sei o quão organizados conceitualmente. Mas eu dei uma outra indicação para ele, é sobre isso que eu quero falar com vocês, que eu acho uma recomendação interessante, pelo menos sobre alguns aspectos dessas teorias da conspiração. É uma HQ, história em quadrinhos, de Will Eisner, chama O Complô. Eu adoro HQ, mas essa aqui é uma baita HQ, ela é diferente. Vamos começar dizendo que tem uma introdução do Humberto Eco, tem toda uma análise, ela é uma história em quadrinhos de base, uma grande pesquisa histórica que foi feita, e a partir dessa pesquisa histórica, o Will Eisner montou essa história em quadrinhos. O que trata os protocolos dos sábios do Sião? Isso foi um documento, ele explica aqui, pesquisa na internet, legal a história. Foi criado no final do século XIX, no contexto de um julgamento que aconteceu lá entre França e Alemanha, envolvendo espião, mas que busca criar uma história segundo a qual os judeus teriam um plano para dominar o mundo, algo assim. E que ecoa ainda, até hoje, em narrativas antissemitas. Os judeus estão no controle dos recursos financeiros, no controle de Hollywood, então controlam a comunicação, a cultura. Isso tem uma origem e uma história horrorosa ao longo do século XX, mas nesse documento, algo feito, fabricado para gerar ódio contra os judeus, que já existia historicamente, né, na Europa, cheio de problemas, mas aqui no final do século XIX ele ganha esse reforço desse documento. E o Gibi aqui explica como esse documento foi usado ao longo do século XX por vários governos, obviamente pelo nazismo, pelos soviéticos, depois já em final dos anos 90, anos 2000, governos árabes também distribuindo isso para a população. E o interessante é que ele fala, olha, mesmo a partir de um certo momento em que se prova, para além de qualquer dúvida, que era um documento fabricado, era falso, nunca houve uma reunião dos sábios judeus em Sião para um plano para conquistar o mundo, e se prova isso porque esse documento foi feito a mando de um certo governo. Mesmo quando se prova que é falso, permanece uma narrativa que diz, não importa que ele é falso, porque o conteúdo diz como os judeus pensam. Olha que absurdo, né? E aqui, o que os comentaristas, tem aqui na obra alguns comentários, falam sobre essa teoria da conspiração, né? Qual? Que os judeus têm um plano para dominar o mundo. Sobre como isso foi utilizado em várias ocasiões para as políticas totalitárias de perseguição aos judeus, para condutas de perseguição aos judeus. Sobre como essas teorias da conspiração, elas normalmente vão ter em comum a busca de um culpado por certa situação, ou por um medo que exista, mas elas têm um culpado, mesmo que seja algo tão abstrato quanto o governo, os militares, os cientistas. É um culpado que é alguém identificado, um grupo de pessoas ou ideias como alguém muito diferente, e que, portanto, serve de base para condutas, comportamentos, pensamentos de intolerância, porque eles levam a um grupo, e aqui ele fala, olha, normalmente os judeus, mais cedo ou mais tarde, acabam se encaixando nesse grupo que é culpado por algumas coisas, não sempre, mas isso ao longo da história aparece, né, quando fala dos maçons, dos Illuminati, a identificação de um grupo que manipula a realidade social, as conjunturas políticas, os recursos para que as coisas aconteçam. E por que as pessoas embarcam nessa história, né? A questão é profunda, por que as pessoas são ou podem se tornar intolerantes em relação a tudo aquilo que é diferente delas, em relação aos outros, porque que as pessoas encontram nesse outro um bode expiatório, essa é a expressão. É um tema que vale bastante pesquisar também, o complexo do bode expiatório, é um fenômeno psicológico, também de psicologia social, a busca, né, por um culpado, existe uma explicação psicológica e, contemporaneamente, aqui falando mesmo do caso do protocolo, para pessoas que se veem a sua visão de mundo ameaçada
pela modernidade, ou no caso aqui era pela modernidade, porque os judeus são associados por esses documentos com o pensamento progressista, mas pode ser qualquer realidade. Também o progressista vê a sua visão de mundo ameaçada por uma conspiração conservadora, né? Pensem nas teorias do patriarcado fazendo reuniões secretas para dominar as mulheres. As teorias da conspiração fortalecem uma explicação do mundo sem lógica ou sem provas. E que se retroalimenta, isso realimenta justamente, isso fortalece a autoestima do intolerante, e ele precisa disso porque o mundo não confirma a sua visão de mundo. Ele é contra, ele é mais fácil a gente pensar de novo, isso serve para qualquer lado, mas o conservador que por algum motivo se incomoda muito com a existência de relações homossexuais ou relações sexuais e afetivas diferentes daquela que ele permite para ele mesmo, né? Isso tem explicações psicológicas de por que ele se incomoda, e eu depois fiquei, bom, eu preciso de uma história para justificar isso. Então, eu acho que, na verdade, todas as políticas de respeito às relações homoafetivas, população LGBTQ+, são parte de uma conspiração mundial para viabilizar a pedofilia como uma prática social, coisas do tipo. Na verdade, o que ele está buscando é uma explicação para justificar o recalque dele e fortalecer a sua autoestima diante de um mundo que não confirma o que ele pensa e não vai confirmar, e é inevitável, isso em vários sentidos. O risco dessas teorias é que, justamente porque elas apontam os culpados, né, os judeus, ou podem ser depois aqui os homossexuais, a população LGBTQ+, os pobres, os excluídos podem ser, eu posso pensar, olha, eles mais cedo ou mais tarde vão ser manipulados por um sindicato, um órgão político, e eles vão derrubar a gente. Pensem no apartheid na África. Durante quantas décadas se mantém uma política de opressão de uma maioria negra, sob a justificativa da minoria branca de que, se desse acesso, algum acesso àquela população, eles se vingariam. Então, a gente maltratou esses caras tanto tempo e agora, se de repente eles tiverem acesso ao poder, à democracia, às instituições, eles vão se vingar da minoria branca. Qual é a conspiração aqui, né? De que aquelas minorias teriam um plano para destruir. Ela com muita frequência, historicamente, essas teorias são utilizadas para práticas totalitárias fundadas na intolerância, ou seja, suportadas, que se utilizam do medo das pessoas, medo justamente de um mundo que não confirma a sua visão de mundo, e isso é potencializado em ações políticas de autoproteção e totalitárias. Esse gibi, em relação aos judeus, explica bem isso, e é claro, judeus, você pode fazer uma lista, na verdade, o judeu nesse sentido, é o outro da humanidade, né? Pelo menos nesse período histórico. Quando não forem judeus, vão ser outros, e quando são outros, os judeus estão em risco, podem ser os intelectuais, podem ser os homossexuais, podem ser as mulheres, por incrível que pareça, porque é mais da metade da humanidade, mas é o outro da humanidade, podem ser os negros, podem ser os indígenas, podem ser toda aquela população que eu consigo, por essas teorias, identificar e colocar como fonte de medo, né? E só para encerrar, eu acho que é um aspecto interessante quando a gente analisa dessa perspectiva as teorias da conspiração, o porquê que as políticas identitárias, ou seja, de reforço dos direitos das minorias ou dos grupos a terem a sua identidade confirmada, né? E aqui risco, lógico, eu não estou falando que é ruim, mas porque quanto mais você confirma essa identidade, mais esse medo pode ser explorado por essas teorias, né? Esse é o grande risco dessas teorias. Elas impõem, inclusive, esse bloqueio por meio do medo, a afirmação de identidades de grupos, porque se o grupo se afirma como grupo, quantos não conheceram isso, né? Os ciganos passaram por isso, os judeus, homossexuais, deficientes intelectuais. A lista é imensa. Toda vez que eu posso identificar um grupo de culpados, o bode expiatório, eu tenho uma teoria da conspiração, eu consigo convencer todo o resto, a maioria, de que eles não são de grupo nenhum e que podem odiar esse outro grupo e assim justificar políticas, às vezes até de extermínio. Então, vale a pena a leitura. Eu acho que vocês localizam fácil isso na internet. Aproveita a quarentena.
Se bem que alguém vai ter que entregar aí na sua casa, né? Mas enfim, claro que você puder, vai atrás. O Complô é o nome do gibi. Acho que foi publicado várias vezes, várias editoras, e é uma bela história. Se achar essa edição da Companhia das Letras com a introdução do Humberto Eco, mais recomendável ainda. É isso, legal? Fiquem em casa, lavem as mãos, pensem sobre isso, reflitam sobre isso. O que você pensa das teorias da conspiração? Você acha que elas podem ter alguma verdade que se quer esconder nelas? Elas são instrumentos do ódio? Elas são só instrumentos de intolerância? O que você pensa? Pensa sobre isso, reflita sobre isso. Fique em casa, lave as mãos, fique com os livros. Um abraço.